E aí, pessoal? Aqui é o Sincero do Reddit, e hoje eu vou contar uma história que não é sobre um trauma repentino, mas sobre uma tortura lenta, uma que acontece em silêncio, dentro de 4 paredes, com pessoas que supostamente te amam. Imagina chegar aos 17 anos e sentir que, se você colocar o pé para fora da porta de casa, você vai morrer, literalmente morrer. Seu coração acelera, suas mãos suam, seu cérebro entra em modo de alerta máximo. Pois é, essa é a realidade da nossa narradora de hoje. E o motivo? Ela foi proibida de sair de casa desde os 9 anos de idade. 9 anos! Por ordem dos próprios pais. E o pior, eles conseguiram fazer com que a própria filha internalizasse a prisão. A gaiola agora está dentro da mente dela. Bora para a história, porque isso aqui é um caso de abuso emocional disfarçado de superproteção que vai te deixar sem ar. Aliás, se você acha que já viu histórias de pais controladores, espera só. Essa aqui redefine o conceito de prisão doméstica. Se inscreve no canal, porque depois dessa, você vai querer ficar por dentro de todas as histórias reais que trazemos. Essa história vem de um desabafo tão pesado, tão sufocante, que eu precisei respirar fundo antes de começar a ler. A pessoa que escreveu é uma adolescente. Vamos chamá-la de Ana, só para dar um nome à dor. A vida da Ana começou dentro de um molde apertado. Desde os primeiros passos, seus pais, principalmente a mãe, desenharam o mundo como um lugar perigosíssimo. Não era o clássico cuidado ao atravessar a rua. Era algo mais profundo, mais doentio. A infância dela não teve parquinhos. Não teve festinhas na casa dos amiguinhos. Não teve aquela correria no campinho de futebol até o sol se pôr. Enquanto as outras crianças colecionavam lembranças de escorregadores e balanços, a Ana colecionava olhares pela janela. O grande sonho dela, o desejo que ela implorava ao pai quase que diariamente, era simples: conhecer o mar. Ela ouvia as histórias na escola. Fui à praia nas férias, fiz um castelo de areia enorme, a água era gelada. Cada relato era uma facada, uma prova de que existia um mundo lá fora, vibrante e colorido, do qual ela estava excluída. Ela pedia, chorava, pedia de novo. A resposta era sempre um não seco, ou o silêncio, que doía mais. A única vez que seus pés tocaram a areia foi por causa de uma figura quase inesperada, o cunhado. Um gesto de bondade que, em vez de alívio, trouxe mais dor, porque mostrou que era possível, só não era permitido por eles. Aí veio a adaptação, uma das partes mais tristes da história. A Ana começou a fingir que odiava a praia. Nas conversas da escola, ela torcia o nariz. A praia é cheia de areia, salgado, não curto. Era a armadura dela. Se não podia ter, melhor dizer que não queria. Melhor mentir para os outros e para si mesma do que admitir a humilhação de ser privada de algo tão simples. Mas a gente precisa entender. Até aqui era uma restrição severa, mas ainda externa. A Ana ainda queria sair. Ainda sentia aquele puxão no peito ao ver a liberdade alheia. O verdadeiro inferno, o ponto de não retorno, estava prestes a começar. E ele tem uma data precisa: os 9 anos de idade. Aliás, falando em datas, você já parou para pensar no que você fazia com 9 anos? Provavelmente tinha uma certa autonomia, né? Ir na casa do vizinho, na vendinha da esquina. Pois é, a Ana não. E é aí que a história começa a descender para um lugar realmente sombrio. Segura essa informação porque tudo que vem depois é consequência disso. Então os 9 anos chegaram. E foi como se um decreto fosse assinado. Não era mais só "não vamos levar", era "não pode sair",
ponto final. A vida da Ana se transformou num looping infinito e cinza. Casa, escola, casa. O trajeto da escola para casa era cronometrado. Não havia espaço para desvios, para conversar no portão, para admirar uma flor no caminho. Se ela se atrasasse 5 minutos, o mundo desabava. A mãe não perguntava: "Filha, tudo bem?" Ela partia direto para o ataque. A Ana descreve a reação da mãe como se ela tivesse cometido um crime hediondo. O tom de voz era de pavor e raiva, o olhar de desconfiança absoluta. Onde você estava? O que você fez? Com quem você estava falando? Era um interrogatório que transmitia uma mensagem clara. O mundo lá fora é um inimigo, e você, ao se demorar nele, está traindo a família. Pensa no peso disso na mente de uma criança. Aos poucos, a rua deixou de ser um lugar de possibilidades, virou uma zona de perigo. O atraso deixou de ser um pequeno contratempo, virou uma falha moral. Enquanto isso, dentro dela, a vida insistia em pulsar. Ela entrava no ensino fundamental, as amizades ficavam mais complexas. Os programas não eram mais só brincar no parque, eram ir à sorveteria, ao cinema, fazer trabalho em grupo na casa de alguém. A Ana via seus amigos tecendo uma rede de memórias compartilhadas, e ela estava de fora, sempre de fora. Quando ela tentava, raramente lançar a ideia: "Mãe, a Júlia convidou para fazer trabalho na casa dela." A reação era instantânea e devastadora. O rosto da mãe se contraía em desgosto. As palavras eram carregadas de um julgamento pesado. Era como se a Ana tivesse sugerido algo proibido, sujo, vergonhoso. A mensagem era internalizada. Querer socializar é errado. Ter amigos é um desvio. O desejo de ser uma menina normal era algo do qual ela deveria ter vergonha. Mas o instinto humano de liberdade é difícil de matar. Então, a Ana começou a sua pequena e triste rebelião. Ela descobriu uma brecha. Às vezes havia um horário entre as aulas, ou ela inventava uma atividade extra. E em vez de ir para casa, ela ia a um parque público perto da escola, sozinha. Ela tinha um objetivo simples: brincar no balanço. Sentar naquele assento de madeira ou corrente, impulsionar o corpo para frente e para trás, sentir o vento no rosto. Por meia hora ela não era menina presa, era só uma criança num balanço. Era o seu pequeno, frágil e secreto momento de liberdade. Mas num ambiente de controle total, até os respiros mais secretos são descobertos. E o dia do confronto chegou. E foi nesse parque, naquele balanço, que aconteceu uma das cenas mais humilhantes da vida dela. E, gente, eu aviso, se você está sentindo uma impotência agora, espera só pelo que vem a seguir, porque é aqui que os pais deixam claro que não se trata de proteção, se trata de posse. Era uma tarde comum, ou seria. Para Ana, era especial. Dessa vez, ela não estava sozinha no parque. Uma amiga da escola estava com ela. As duas riam, se empurravam no balanço, competiam para ver quem chegava mais alto. Pela primeira vez em anos, a Ana sentia uma pontinha de normalidade, de pertencimento. Até que o mundo desabou. A mãe dela apareceu. Não era uma aparição casual. A Ana descreve: ela veio que nem uma louca. Imaginem a cena: 2 meninas rindo, o barulho das correntes rangendo, o sol da tarde e, de repente, uma mulher com o rosto distorcido pela fúria, avançando em direção a elas. A mãe não cumprimentou a amiga, não sorriu. Ela foi direto para Ana, agarrou seu braço com força e começou a puxá-la. E começou a gritar, na frente da amiga, na frente de todo mundo que tivesse no parque. "O que você está fazendo aqui? Eu não te dei permissão para vir aqui.
Você está mentindo para mim. Você acha que pode fazer o que quer? A Ana estava petrificada. A vergonha era um líquido quente subindo do estômago para o rosto. A amiga, assustada, ficou parada, sem saber para onde olhar. A mãe continuou o sermão, transformando um momento inocente de brincadeira em um ato de rebeldia e traição. E aí veio a ameaça que sempre a silenciava: vou contar tudo para o seu pai. Para Ana, essa não era uma ameaça qualquer, era uma promessa de um castigo maior, de mais gritos, de mais olhares de decepção, de mais confinamento. Ela implorou em silêncio, com os olhos cheios de lágrimas, para que a mãe parasse. Só queria que a cena acabasse. A mãe a arrastou para fora do parque. A última imagem que a Ana teve foi da sua amiga, ainda parada ao lado do balanço com uma expressão de choque e pena. Naquele dia, ela não perdeu apenas o direito de ir para o parque. Ela perdeu a amizade. A menina nunca mais a convidou para nada. Talvez por medo, talvez por não entender, talvez porque a Ana agora carregava uma etiqueta invisível. Esse incidente foi um divisor de águas. Depois dele, qualquer restinha de esperança de uma infância normal se dissipou. Os anos do ensino fundamental se arrastaram em tons de cinza. A Ana se tornou uma observadora profissional da vida alheia. Ela aprendia sobre amizade, diversão e liberdade através das histórias dos outros. Era como assistir a um filme incrível do qual ela era permanentemente banida. A dor da exclusão virou uma companheira constante. A inveja, um sentimento que ela aprendera a esconder junto com o seu desejo por praia. Ela se tornou uma especialista em fingir desinteresse. Ah, shopping? Acho chato. Festa de aniversário? Nada demais. Era a sua segunda pele, a pele da menina que não queria o que não podia ter. Mas o corpo e a mente guardam as marcas, mesmo quando a boca se cala. E as marcas estavam se formando, silenciosamente, criando as fundações para a verdadeira crise que estava por vir. Porque a gente pula para o ensino médio e as coisas não melhoraram. Pelo contrário, elas se tornaram uma tortura psicológica ainda mais sofisticada. E é aí, meus amigos, que a situação vai de controladora para psicologicamente destrutiva. Você acha que a história já está pesada? Espera só o que a mãe dela disse quando ela finalmente, já adolescente, tentou pedir para sair. O ensino médio chegou. A Ana, agora uma adolescente, via suas colegas evoluírem. Não era mais só sobre brincar, era sobre experiências. Primeiro flerte, primeiro cinema com os amigos, primeira festa, primeiro café no shopping falando mal dos professores. O grupo de WhatsApp delas fervilhava com combinações. Fotos no Instagram mostravam sorrisos largos, braços entrelaçados, cenários diferentes. A Ana via tudo de um único cenário, o quarto. Ela não estava apenas fora da festa, ela estava fora da própria adolescência. A dor agora tinha um novo nome, inveja profunda. E ela sentia raiva de sentir inveja. Sentia-se mesquinha, ruim. Mas como não sentir? Ela não queria os bens materiais das outras, ela queria as memórias, queria o sentimento de pertencimento, queria saber como era rir até doer a barriga no meio de uma praça de alimentação. A pressão interna ficou insustentável. Um dia, ela reuniu todas as forças que lhe restavam, tomou fôlego e fez o pedido, já sabendo da resposta, mas precisando tentar. Mãe, a Laura vai fazer 15 anos. Vai ser uma festinha pequena, só umas amigas na casa dela. Posso ir? É só da tarde até o começo da noite. O pai dela busca e traz. O silêncio que se seguiu foi mais pesado que qualquer grito. A mãe a olhou de cima a baixo. O rosto não era de raiva, era de nojo, como se a filha tivesse dito algo obsceno. E então veio a sentença. A frase que a Ana nunca esquecerá. A mãe disse com uma calma cortante:
Nessa casa, não temos meninas que saem com as amigas. Pausa. A Ana sentiu o chão sumir. A frase era uma definição, um decreto de identidade. Nessa casa, o tipo de menina que você é, não sai. Mas a mãe não parou por aí. Ela tinha o coup d'éclat, o golpe final. E soltou. Quando você casar, você pode sair. Quando você casar. Gente, analisa a perversidade dessa frase comigo. Primeiro, ela coloca a liberdade como um prêmio, não como um direito. Segundo, o prêmio só é entregue mediante uma transação, o casamento. Terceiro, ela implica que até lá, o corpo e o tempo da Ana não lhe pertencem, pertencem à família. Ela é uma propriedade. A liberdade dela estava condicionada a encontrar um homem que a levasse dali, como se fosse uma transferência de posse, dos pais para o marido. A mensagem era clara: você nunca será dona de si mesma. Foi o golpe que quebrou as pernas da sua esperança. Depois disso, algo dentro da Ana começou a se desligar. A vontade de lutar, de pedir, de tentar, apagou. A resignação chegou. Uma resignação profunda, negra, que não traz paz, só um vazio pesado. Mas o corpo humano tem um limite. E quando a mente atinge um nível de estresse e privação extremos, ela começa a criar mecanismos de defesa disfuncionais. No caso da Ana, o mecanismo que surgiu foi o mais cruel e irônico possível. Os pais passaram anos tentando convencê-la de que o mundo lá fora era perigoso. E agora, ela finalmente acreditou. Não só acreditou, como seu cérebro começou a reagir como se fosse uma ameaça de morte real. Isso, amigos, é a origem de uma condição debilitante. E o pior, quando os sintomas apareceram, os pais não enxergaram o próprio papel nisso. Eles culparam o celular. Sim, você não leu errado. A história vai de triste para absurdamente trágica nesse ponto. Os sintomas começaram devagar. Um aperto no peito ao pensar em pegar o ônibus. Uma tontura ao se imaginar no portão da escola. Aos poucos foi escalando. Tornou-se um medo paralisante, físico, incontrolável. Agora, quando a Ana se coloca de frente para a porta de casa com a intenção de sair, seu corpo entra em estado de pânico total. O coração acelera de uma forma assustadora, como se quisesse sair pela boca. As mãos suam frio. A respiração fica curta, ofegante. Uma tontura toma conta, junto com a sensação clara e aterrorizante de que algo muito ruim vai acontecer. E o pensamento claro e estridente que seu cérebro repete: se você sair, você vai morrer. Não é uma figura de linguagem. Para ela, naquele momento de crise, é uma certeza visceral. É o sistema de alarme do corpo disparando sem motivo aparente, porque foi programado para disparar. Programado por anos e anos de doutrinação de que o lá fora é um lugar de perigo absoluto. Agora, ela não está mais presa apenas pelas regras dos pais. Ela está presa pela própria mente. A cela foi internalizada. A gaiola agora é feita de sinapses e adrenalina. E o que os pais fazem diante do claro sofrimento da filha? A mãe, em especial, tem uma explicação pronta e infalível: o celular. Na lógica distorcida dela, a Ana não está com uma crise de ansiedade, uma possível agorafobia induzida pelo trauma. Não, ela está vagabundeando, está influenciada pelas amigas do celular, está querendo dar trabalho. A manhã do desabafo foi o ápice dessa incompreensão violenta. A Ana, paralisada pelo pânico, disse à mãe: não consigo ir para a escola hoje.
A reação foi um vulcão de acusações, gritos. A mãe se fez de vítima. Depois de tudo o que fiz por você, você é uma ingrata, só quer me dar desgosto. Ela culpou o celular, a preguiça, a má influência da internet. Em nenhum momento, ela olhou para a filha tremendo, pálida, com lágrimas silenciosas escorrendo e pensou: meu Deus, o que eu fiz com a minha filha? A tragédia está consumada. Eles criaram uma filha que não consegue funcionar no mundo, e em vez de reconhecerem a própria culpa, eles culpam o único instrumento que talvez dê a ela um pouco de conexão com o exterior, a tela de um telefone. A humilhação e privação não param por aí. A Ana menciona as roupas. Ela usa as mesmas poucas peças, semana após semana. Quando pede algo novo, a mãe diz: você já tem roupa. É mais do que economia. É um controle sobre a própria imagem, sobre a expressão pessoal. É como se até a possibilidade de se vestir de forma diferente fosse uma ameaça. A Ana está se formando no ensino médio. Ela diz que será grata se sobreviver a ele. Ela não fala em concluir, em comemorar. Ela fala em sobreviver. Isso diz tudo. Ela termina o desabafo com 2 perguntas que ecoam na alma de qualquer um que leia. Para que ter filhos se é só para prender eles? Não deixar fazer nada? Qual a graça de estar vivo então? Perguntas que não têm resposta, ou talvez tenham e a resposta seja tão sombria que a gente nem quer encarar. Mas a história, como ela a deixou, tem um último elemento de agonia: a incerteza. O que aconteceu depois? Ela conseguiu sair? Ela teve ajuda? O clímax dessa história não é uma explosão, é um implodir silencioso. E é exatamente isso que vamos ver agora. O momento em que a pessoa percebe que a maior luta não é mais contra os outros, é contra os demônios que os outros colocaram dentro de você. Às vezes, os segredos atravessados por mim não foram gritos disparados contra os pais, como a cena cinematográfica de um Chega. A verdadeira confrontação não teve um botão de stop na genitinha. Ela era silenciosa e acontecia todas as manhãs. Essa era a paralisia. Imaginem o quarto de Ana. O despertador toca. É um dia de aula. A luz da manhã entra pela janela, que também é a sua cela. O uniforme escolar está sobre a cadeira, a mochila pronta. Tudo fisicamente normal. Mas dentro dela, uma guerra começa. Primeiro movimento. A intenção. Preciso me levantar. Ir para a escola. É um pensamento lógico. Contra-ataque imediato. A reação física. Um frio na espinha, o estômago se contrai, o coração dá um salto. É um alarme de incêndio sendo acionado dentro do peito. Segundo movimento. A racionalização. É só escola. É o caminho de sempre, nada vai acontecer. Ela tenta acalmar o sistema nervoso em pânico. Contra-ataque devastador. O pensamento intrusivo. Vozes que soam como a dela, mas são o eco de anos de condicionamento. Lá fora é perigoso. Algo ruim vai te acontecer. Você não pode confiar. Você vai morrer. As mãos começam a tremer. A respiração fica superficial. A visão pode ficar turva. É o corpo se preparando para um perigo que não existe, mas que ele aprendeu a acreditar que existe. Ela olha para a porta do quarto, aquela porta que leva para o corredor, que leva para a sala, que leva para a porta da frente. Cada uma dessas portas parece um portal para um abismo. O simples ato de girar a maçaneta parece exigir uma força sobre-humana. O pico do clímax, ela se força, tenta, dá um passo em direção à porta. E então, a onda de pânico é tão forte, tão avassaladora, que o corpo dela simplesmente trava.
congela. A mente branqueia. O único imperativo é recuar, ficar aqui, seguro. E ela recua, desiste. Senta na cama, o corpo ainda tremendo, o coração aos prapeços. A sensação que vem depois não é de alívio, é de derrota profunda, vergonha e um desespero mudo. Ela foi derrotada por um inimigo invisível que mora dentro dela. Um inimigo que tem a voz dos pais. É nesse momento que a mãe entra no quarto, vê a filha parada, imóvel, e em vez de ver o sofrimento, vê preguiça, vê desafio, e começa o sermão, os gritos, a culpa. A Ana, nesse momento, está sozinha, no meio de uma tempestade, dentro da própria cabeça, enquanto é acusada de estar fazendo drama. É a solidão mais absoluta do mundo. Esse é o clímax. É a vitória total do controle dos pais. Eles não precisam mais trancar a porta por fora. A filha trancou a si mesma, por dentro. A prisão está completa. E é aí, nesse momento de desespero absoluto, que a gente precisa fazer a pergunta mais importante: tem saída? Porque uma história real como essa não pode terminar só com um grito de socorro. A gente precisa olhar para o que talvez venha depois. O desabafo da Ana termina com aquelas perguntas angustiantes. Não há um update no post original dizendo consegui terapia ou fugi de casa. A história fica suspensa naquele grito de dor. E essa falta de conclusão é talvez a parte mais real e mais assustadora de todas. Porque a gente fica pensando, onde ela está agora? Será que ela conseguiu terminar o ensino médio? Será que, ao fazer 18 anos, ela encontrou forças para buscar ajuda? Será que o cunhado que uma vez a levou à praia tornou-se um aliado? Ou será que ela ainda está lá, naquela casa, presa pelo medo que lhe foi implantado? Será que ela internalizou a mensagem de tal forma que, mesmo quando os pais já não puderem controlá-la, ela continuará se controlando? As possíveis saídas são dolorosamente difíceis. 1. Ajuda externa. Um professor perceber o absurdo da situação e acionar o conselho tutelar. Um familiar, como o cunhado, intervir. 2. A autorresgate. Fazer 18 anos, arrumar um emprego escondido, o que, com a agorafobia, é quase impossível, juntar dinheiro e sair. Mas sair para quê? Para um mundo que o seu cérebro ainda vê como uma câmara de tortura. 3. A saúde mental. Conseguir acesso a um psicólogo de graça via SUS, posto de saúde, escola, e começar a longa e dolorosa jornada de desconstruir anos de condicionamento. Tratar a ansiedade extrema, possivelmente com medicação. Mas a maior reflexão que essa história traz não é sobre a Ana. É sobre o conceito de amor que é usado como arma. Quantos pais, em nome do eu quero o seu bem e do é para te proteger, estão, na verdade, criando filhos incapacitados para a vida, filhos que não sabem tomar decisões, que têm medo do mundo, que não confiam em si mesmos. A mãe da Ana pode, no fundo do seu ser distorcido, acreditar que está fazendo o melhor, mas o resultado é um ser humano quebrado. O oposto do amor não é o ódio, é o controle. É a anulação do outro em nome do seu próprio medo e da sua própria necessidade de poder. A Ana não precisa de um herói que a resgate de um castelo. Ela precisa de um terapeuta que a ajude a desmontar a prisão que construíram dentro da mente dela. Precisa aprender, aos poucos, que o mundo pode ser assustador, mas não é um monstro, e que ela é forte o suficiente para lidar com ele. A lição aqui é brutal.
Você pode destruir uma pessoa sem levantar um dedo contra ela. Basta trancá-la, mentalmente, desde a infância. Basta trocar o amor pelo controle, a proteção pela posse, a educação pela dominação. E o mais perverso: no final, a sociedade pode até olhar para os pais e dizer: nossa, como eles cuidam da filha, nunca deixam sair, é muito protegida. Eles ganham aplausos pelo abuso. Se você chegou até aqui nessa história, eu sei que o coração está pesado. É uma daquelas que a gente termina e fica olhando para o vazio, pensando na injustiça silenciosa do mundo. Mas ela precisa ser contada, porque a Ana não está sozinha. E aí, o que você achou? O que é pior na história? A prisão física ou a psicológica que veio depois? Deixa sua opinião nos comentários. Essa é uma daquelas histórias que tem muito o que discutir. Será que existe justificativa para o que esses pais fizeram? Eu, sinceramente, não consigo ver. E eu leio todos os comentários, respondo o máximo que consigo. Se você chegou até aqui, você é foda. Sério, a maioria não aguenta histórias tão densas até o final. Se você sentiu a angústia da Ana, se você ficou indignado com a situação, deixa o like agora. Esse like não é só um número, é um sinal de que você se importa com histórias reais, por mais difíceis que sejam. E isso ajuda muito o canal a crescer. E se você ainda não é inscrito, se inscreve agora e ativa o sininho. Por quê? Porque o canal O Sincero do Reddit é dedicado a trazer histórias reais, sem filtro, que fazem a gente refletir sobre a condição humana. Umas são absurdas, outras são tristes, outras são revoltantes, mas todas são verdadeiras. E toda semana tem uma nova. Aliás, o próximo vídeo já está quase pronto e é sobre uma história que parece saída de um filme de terror. Um cara que descobriu que a esposa tinha uma vida dupla completa, com outra casa, outro nome, e ele só percebeu depois de 5 anos de casado. Como? Por quê? Você não vai querer perder. Obrigado por ficar até o final. Obrigado por se importar. A Ana, em algum lugar, soltou seu grito no Reddit. A gente ouviu, e agora o mínimo que a gente faz é refletir sobre isso. Até a próxima história. E lembrem-se, às vezes, as maiores violências não deixam marcas no corpo, deixam na alma. Forte abraço. Aqui é o Sincero do Reddit e eu vou ficando por aqui.